Vamos começar. Altíssimo e eterno Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, Deus Pai e Mãe presente em nosso coração, agradecemos por esta oportunidade de servir neste dia 21 de maio de 2025, neste santuário virtual, dentro do templo pessoal de cada um. Agradecemos e saudamos ao bem-amado Mestre Melquisedeque, que dirige espiritualmente o nosso trabalho a partir da 20ª dimensão, rogando que o bem-amado Mestre nos proteja, nos oriente e nos ilumine para que façamos um trabalho verdadeiramente benéfico para toda a humanidade e para nós mesmos. Saudamos aos senhores mestres ascensionados dos 7 raios e seus complementos divinos, 7 arcanjos, 7 Luim e seus complementos divinos. Saudamos ao bem-amado Mestre Sananda Jesus e pedimos ao bem-amado Mestre Arcanjo Miguel que posicione à nossa volta, acima de nós e abaixo de nós, um escudo de proteção invencível contra qualquer influência que pudesse afetar o nosso trabalho no dia de hoje. Pedimos também a poderosa deusa Astreia, com seus anjos da espada azul flamejante, para que sejam feitos todos os encaminhamentos necessários. Rogamos agora ao bem-amado Mestre Saint-Germain, deusa Pórcia da Justiça e da Oportunidade, Eluim Arturos e Diana, Arcanjo Ezequiel e Santa Metista, para que nos permitam o uso do fogo violeta. Fogo violeta dos milhares de sóis, desce, 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 desce. Fogo violeta da misericórdia divina, desce, 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 desce. Atue, fogo violeta, intensamente em nossa natureza inferior, os nossos 4 corpos inferiores, nosso corpo físico, nosso corpo etérico, nosso corpo astral e nosso corpo mental inferior, envolvendo e transpassando estes 4 corpos com a luz da libertação, da misericórdia, da transmutação, da liberdade divina. Fogo violeta, de maneira espiralada e ainda mais potente, atue em nossos 3 corpos superiores, tornando-os ressonantes para que a nossa natureza inferior possa se calibrar nessa frequência elevada. Fogo violeta da misericórdia divina, em espirais flamejantes, atue agora em todo o nosso ambiente em que nos encontramos, nosso bairro, nossa cidade de São Paulo e de todas as cidades onde estejamos instalados, aqui em Curitiba, em todos os lugares do Brasil e do mundo, atuando no planeta Terra, fogo violeta, em espirais flamejantes de fogo violeta da liberdade, libertando tudo no planeta Terra, para que todas as mentes, todos os corações, todas as personalidades se alinhem com o propósito da paz, o propósito do amor, do poder divino sobre a Terra, que a Terra seja o paraíso celeste para todos que aqui vivem, para as gerações futuras. Fogo violeta envolve o nosso planeta azul com o fogo da liberdade, uma só chama, libertando
ascensionando, transmutando tudo aquilo que deve ser transmutado. Fogo violeta da misericórdia divina, atue além do nosso planeta Terra. Envolva a nossa Lua, indo até o Sol de Hélios e Vesta, os nossos pais solares, todos os planetas do Sistema Solar, agradecendo as divindades planetárias por todo o influxo que nos enviam, impulsionando a nossa evolução. Fogo violeta, vá além do nosso Sistema Solar, para a nossa galáxia, nosso grupo de galáxias, nosso universo, todos os universos. Que sejamos uma fonte constante de emanação do fogo violeta da liberdade, do bem-amado Mestre Saint-Germain, príncipe da era de Aquário. Fogo violeta da misericórdia divina, pedimos que nos transforme num pilar de fogo violeta irradiante em espirais flamejantes, para que nenhuma negatividade, nenhuma influência negativa, nenhum karma, nada possa impedir que sejamos plenamente felizes como quer o nosso Criador. Fogo violeta, agradecemos pela dádiva que nos foi concedida de utilizar o fogo da liberdade. Agradecemos ao bem-amado Mestre Saint-Germain, a bem-amada deusa Pórcia da Justiça da Oportunidade, Arcanjo Ezequiel e Santa Betista, Elohim Arturus e Diana, e todos os seres que servem no sétimo raio, agradecemos pela permissão do uso do fogo violeta. Obrigado, 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 obrigado. Meus queridos irmãos, hoje o nosso trabalho tem como tema o fluxo da abundância e da prosperidade. Lembrando que Deus é a fonte de tudo, da abundância, da prosperidade, em todas as áreas, saúde, finanças, relacionamentos, lazer, tudo é absolutamente abundante. Estamos mergulhados num mar de abundância, num mar de prosperidade. Por que então não conseguimos usufruir, ou diria melhor, usufruir com relação a essa prosperidade? O que nos impede de vivenciar intensamente as alegrias, a abundância, a prosperidade que Deus nos proporciona? Estamos mergulhados na prosperidade. O que ocorre é que entre nós e este mar de prosperidade existe uma bolha que nós mesmos criamos. O que é esta bolha? Ela tem um aspecto mental, tem um aspecto astral e tem um aspecto físico. O que é o aspecto mental? É a nossa mente que, ao invés de processar pensamentos que possam sintonizar com esta prosperidade, nada mais faz a nossa cabeça que repetir aquilo que está no nosso subconsciente, as nossas limitações autoimpostas e também o nosso karma de vidas passadas. Precisamos liberar a nossa mente para processar a abundância divina. Vamos utilizar a questão financeira como um bom exemplo para mostrarmos como a prosperidade ela pode ser vivenciada em nossa vida pelo aspecto financeiro, mas
na verdade, por qualquer outra área da vida. Vamos imaginar que o espírito da riqueza está lá no alto e precisamos atender a 4 aspectos para que ele desça em nossa vida. Um aspecto mental, um aspecto astral, um aspecto físico e um aspecto etérico. Qual seria o aspecto mental? O espírito da riqueza, ela quer habitar uma mente compatível com ela. Tem muita gente que aspira à liberdade financeira, mas a mente não consegue conter uma cifra que represente a liberdade. Lembre que agora não é possível só sermos qualitativos em termos de sonhos e vontades. Nós precisamos ser também quantitativos. Precisamos definir a qualidade e a quantidade daquilo que pretendemos. Então, perguntem-se, qual é o valor da minha liberdade financeira, por exemplo? Por que é importante qualificar e quantificar? Lembram em Gênesis, que é um treinamento da prosperidade, o livro de Gênesis na Bíblia, né? O que diz lá? No princípio era o Verbo, né? O Filho de Deus, o Verbo, que disse fiat lux. E a partir dessa consciência do Verbo e da luz, todas as coisas foram feitas. Agora, a luz é que criou todas as coisas na prática. O Einstein já disse, matéria é luz coagulada. Mas como a luz produz aquilo que queremos? Através do que o Verbo diz para ela. Então, precisamos dizer, através do Verbo, a quantidade e a qualidade daquilo que queremos. E já que estamos na Terra, vamos lembrar de uma coisa muito importante que Jesus falou. Ele disse, o que você liga na Terra, você liga no céu. Então você não precisa ir até o céu ligar alguma coisa, você liga na Terra. E o que é ligar na Terra? Ligar na Terra é decidir alguma coisa ancorada na matéria. Por exemplo, uma coisa escrita, ou uma coisa que tem um símbolo, uma fotografia, por exemplo, sendo que o próprio corpo físico normalmente é uma âncora física para aquilo que decidimos. Mas se quisermos ainda melhorar o sistema, podemos escrever, podemos testemunhar aquilo que decidimos ter na matéria, porque na matéria tudo tem que ser material. E quando ligamos na matéria, ligamos também no céu. E o céu é que nos entrega aquilo que queremos. Mas o céu nos manda aquilo que queremos através de um fluxo espiralado que passa pela mente, pelo astral e pelo físico. Então vamos supor que alguém pretenda ser bilionário, por exemplo. Quais as 4 coisas que ele precisa fazer para garantir que a fortuna do bilionário apareça e possa ser utilizada no plano físico? A primeira coisa é fazer um compromisso mental com aquela cifra bilionária. Todos que conseguiram alguma coisa se comprometeram com ela, num triângulo. Compromisso entre eu e aquilo que eu quero. Este triângulo forma algo, uma visão, uma semente em 5ª dimensão. Então, eu preciso ter a minha mente especializada no compromisso entre eu e aquela coisa que eu pretendo. Então, o propósito.
eu preciso garantir, através do triângulo, que eu esteja atuando a partir do céu. Não o céu astral, o céu celeste, aquele céu que não tem as ilusões que o astral ainda tem. Então, a primeira coisa é fazer a mente se especializar através de um comprometimento, através de uma decisão, e naturalmente amparada na matéria, no plano físico. Qual é o segundo canal a ser desenvolvido depois do mental, que se resume nesse aspecto de compromisso? Lembra, quando alguém está comprometido com alguma coisa, vem a energia do Logos para que esta coisa possa ser realizada. Lembram em Reis, na Bíblia, no Antigo Testamento, uma viúva endividada, quando o profeta, marido dela, faleceu, ela se deu conta que estava com uma dívida monstruosa e os credores estavam ameaçando levar os filhos dela em pagamento das dívidas. Ela foi procurar o profeta Eliaxa e ele, fazendo com que a energia dele e dela, reunidos em nome do Logos, atraísse a energia do Logos. E essa energia do Logos, o que fez? Providenciou a multiplicação do azeite, ela pôde vender o azeite, conseguiu dinheiro, e através dessa fortuna, ela pagou a dívida e também viveu muito bem por toda a vida, sustentando bem os filhos. Então, veja, esse circuito mental é o primeiro aspecto que é chamada na alquimia de magnetização. O que é magnetização? Magnetização é o ato de dar a alguma coisa o poder de atrair. Então, você dá à sua mente o poder de atrair se comprometendo com alguma coisa. O segundo aspecto é o aspecto astral. O que eu tenho que fazer no mundo astral para que o espírito já instalado do meu mental desça para o astral, se coagule no astral? Lembra que o plano astral, quarta dimensão, é o mundo da energia. Como eu faço para que a energia se alinhe com esse propósito em quinta dimensão? Lembram que sempre existe compromisso nosso, existe um ajustamento astral e existe uma manifestação física. Possivelmente pode ser a pobreza, mas pode ser a abundância, a prosperidade. Então, quase todo mundo que quer a prosperidade tem uma automatização para a pobreza. Então, precisa mudar o sistema para que, em vez de produzir como vem produzindo a pobreza, produza a abundância, a prosperidade. O que no plano astral é preciso mudar são os 7 dragões. Lembra que nós somos governados aqui na Terra pelo plano B, quase como se fôssemos aqueles bonecos comandados por fios. Lembram? Aqueles bonequinhos marionetes que são comandados pelos dedos do manipulador. Os planetas nos conduzem aqui e ali no sentido evolutivo e até providenciam os fenômenos da nossa vida para que a gente possa ter aprendizado. Mas nós podemos transformar esta energia dos 7 planetas que estão nos mantendo eventualmente na pobreza, para que nos mantenham na abundância, na riqueza. Esses 7 dragões podem ser identificados e transmutados. Qual é a ferramenta principal para que haja essa transmutação dos 7 dragões? O fogo violeta. A invocação do fogo violeta faz com que esses 7 dragões, que, como se trata de pobreza e escassez, estão ligados ao elemento sombra dos 7 planetas.
mas quando transmutados se ligam ao elemento luz dos planetas. Então vejam que é muito simples. Quem está na pobreza, na escassez, está realizando a sua vontade. E os planetas estão colaborando. E as circunstâncias da vida estão colaborando. Nada de errado. Quem vive na escassez está realizando o sistema que criou. Quer viver na abundância? Mude o compromisso. Transmute os 7 dragões através da invocação do fogo violeta do bem-amado Mestre Saint-Germain, que você vai ter, então, o pai e a mãe da sua prosperidade. A cabeça e o coração como pai e mãe da sua prosperidade. E no plano físico, o que eu tenho que fazer para canalizar o fluxo da abundância que vem do alto? Eu preciso organizar o meu plano físico para que a energia, a luz que vem do alto, que se transforma em energia astral, se transformem em objetos materiais, fatos, abundância materialmente reconhecível. Se tratando de dinheiro, preciso criar um mecanismo pelo qual o dinheiro possa aparecer. Então, múltiplas fontes de renda, um negócio, né? Hoje, com a internet, qualquer um pode desenvolver um negócio multimilionário, porque todos nós temos alguma coisa a oferecer aos outros, e negócios também no mundo físico. Então, se eu não tiver, imagine que a abundância é como se fosse uma chuva, que eu preciso recolher criando um recipiente, uma caixa d'água, ou um balde, pelo menos, para recolher a chuva, a precipitação alquímica. O que é esse balde, essa caixa d'água? O negócio. Então eu preciso desenvolver um negócio pelo qual a abundância divina possa se manifestar, um dinheiro duto, né? Poderíamos chamar de dinheiro duto. Sem mecanismo de manifestação, é como ter um vinho maravilhoso sem embalagem, né? Ele se perde no chão, absorvido pela terra. Preciso ter embalagem, a embalagem da precipitação. Uma vez vinda essa abundância para o plano físico, qual é a quarta obrigação? Qual é a quarta coisa que a abundância divina precisa que eu faça aqui? Eu preciso ter um mecanismo de multiplicação. Porque só acumulação não basta. Imagine que em matéria de dinheiro, isto que vem do alto é como se fosse galinhas dos ovos de ouro. Então, a quarta coisa, quer dizer, a quarta haste da cruz, da roda, seria criar uma granja para fazer essas galinhas de ovos de ouro botarem ovos para gerar mais galinhas, e eu pago então as minhas contas, faço meus investimentos através dos ovos gerados por essas galinhas. Então veja, a primeira coisa a fazer em matéria financeira é obter a independência. O que é a independência financeira? É não depender do que está ganhando. Tudo que está ganhando deveria ser canalizado para um sistema que gerasse mais riqueza. E a renda, os dividendos dessa riqueza que deveriam pagar as contas. Para tornar muito fácil de entender, leia um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, que lhe mostra como, através de guardar 10% do que se ganha, é possível montar uma máquina onde essa abundância divina possa transitar e se multiplicar. Esse assunto de liberdade financeira, abundância financeira, é o mesmo para outro tipo de abundância, né?
lembram uma coisa, um solteiro, é possível um solteiro casar? Impossível um solteiro casar. Um pobre pode ficar rico? Impossível um pobre ficar rico. Por quê? O pobre tem uma mentalidade de pobre, um astral de pobre e um físico de pobre. Não tem um canal onde a abundância possa circular. É preciso, então, que esse canal mental, astral e físico sejam preparados para a abundância. Isso em matéria financeira e matéria de amor também, né? Não adianta querer o amor, querer a abundância financeira, se o sistema não está preparado para converter a luz em energia e energia em materialização. Então, este é o ciclo. Luz, energia, materialização. Ideia, forma astral, objeto material. No mental, nós temos o princípio do casamento alquímico entre eu e alguma coisa. No plano astral, eu tenho que lidar com 7 forças planetárias que, se eu não sou rico, estão me sustentando como pobre e que eu posso transformar em 7 dragões que sustentam, então, a minha riqueza. Tá claro? Isso em matéria de dinheiro, mas em matéria de amor, a mesma coisa. Quem não tem uma mentalidade, por exemplo, de casado, não está casado com a ideia de casar, o que acontece na prática? Se encontra com alguém que tem a mesma ressonância, também está comprometido com a solteirice. Não é possível 2 solteiros casarem, nem um casado e um solteiro casarem. Só 2 casados com a ideia de casar é que podem casar e manter o casamento. Depois é preciso, então, resolvida essa questão dos 7 dragões, resolver a questão física. É possível se preparar para a vinda energética. Me lembro que uma vez eu tinha uma mentoranda que queria casar. Então, ela aprendeu a como criar uma mentalidade, um compromisso de casada. Ela fez com que todos os 7 dragões ficassem a favor disso. E no plano físico, ela passou a conviver com a ideia de que o marido dela já existia, só que não era conhecido. Então, reservou uma parte do guarda-roupa para esse futuro marido, um lugar à mesa, e ela passou a cultivar a ideia da existência real deste futuro marido. E não é que ele apareceu mesmo? Apareceu e casaram e ficaram muitos anos casados. Hoje eu não sei como é que estão. Mas vejam que é preciso cuidar do mental, do astral e do físico. Quando você decide algo no mental, você também tem que escrever no físico, porque você liga no físico, liga no mental, no mundo espiritual também, no céu. Então, mental, astral e físico. E a terceira coisa, então, uma cruz: mental, astral, físico e etérico. Etérico é o elemento fogo. O elemento fogo é muito importante no giro dessa roda. O elemento fogo é aquele que faz a espiral ser uma espiral e não apenas um círculo que se fecha. Então, ar, água, terra, fogo dá um salto para cima, água, ar, água, terra e fogo dá um salto para cima, e essa espiral evolutiva é que provoca um retorno daquilo que queremos. Então vejam, é um sistema anti-horário, busca das causas superiores, do alto da árvore da vida, que providencia um mecanismo de retorno.
procuramos as causas primordiais, a fonte, e a fonte nos manda aquilo que queremos. É muito simples isso, né? Mas precisamos desenvolver esse modelo, aplicar esse modelo. Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, senão vamos fazer uma pequena meditação para ilustrar como essa roda opera. Ok? Então vamos começar a nossa meditação. Vamos respirar profundamente 3 vezes. Respiramos o alento do Cristo e da Era do Ouro. Abençoamos em nosso coração, enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo da Era de Aquário. Abençoamos em nosso coração, enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da Era da Liberdade. Abençoamos em nosso coração, enviamos para todo o planeta Terra. Vamos prestando atenção sempre em nossa respiração, com o simples prestar atenção à nossa respiração, ela fica carregada de fogo, porque estamos dando atenção. A tudo que damos atenção, este objeto da nossa atenção floresce pelo fogo da nossa atenção. Prestamos atenção à música. Lembramos que somos um universo completo, ainda que chamado de microcosmo, nós representamos em nós mesmos o macrocosmo, o infinito de Deus. Dentro de nós existe o céu na nossa cabeça, existe o astral em nosso coração, existe o físico em nossa barriga. Esses 3 setores precisam se alinhar à abundância que desce de maneira incessante do céu. Desce de maneira tão intensa que estamos mergulhados no mar da abundância. A abundância quer entrar em nós, mas algo impede que ela entre. O que é este algo? É a nossa cabeça que, ao invés de produzir a obra-prima, que é um triângulo do comprometimento entre eu e alguma coisa, formando então uma ideia-força, eu fico como hospedeiro de pensamentos que vêm e que vão. E o pior é quando resolvemos processar pensamentos inconscientes, impulsivos. Não somos, então, criadores da nossa realidade. Para sermos criadores no plano mental, precisamos construir um triângulo. O topo, o compromisso, do lado direito, eu, do lado esquerdo, aquilo que queremos. Então, crie esses triângulos nas suas mentes. É o compromisso do topo do triângulo que garante que o Logos mandará a energia necessária. Do lado direito está você, que é o esposo, e do lado esquerdo está a esposa, que é o seu propósito. Escolha um propósito de abundância, seja financeira, seja no plano dos relacionamentos, qualquer coisa, mas que
não seja mudada depois. Seja um triângulo que realmente firme um casamento entre você e algum propósito. Uma vez feito esse triângulo do comprometimento, descemos para o astral, na região do coração, e percebemos que existe uma estrela de 6 pontas, cada ponta um dos 6 planetas em volta do Sol, que fica no centro dessa estrela de 6 pontas. Na parte de cima da estrela de 6 pontas tem o planeta Saturno. No lado direito desse triângulo ascendente, Vênus. O lado esquerdo, Mercúrio. Júpiter, na base do triângulo invertido, acima. Marte, do lado esquerdo, e Lua, nosso umbigo, na parte de baixo da estrela, e no centro o Sol. Cada uma dessas pontas e centro tem um dragão que impedem que esse seu comprometimento de 5D possa se transformar numa onda realizadora. Não precisamos identificar nesse momento quais são os 7 dragões ou 7 motivos para que esse comprometimento não consiga se realizar. Basta que façamos um pacto agora com a divindade de Saturno. Vamos visualizar um mestre barbudo representando Saturno e vamos com ele selar um pacto de que ele nos ajude a processar o lado luminoso de Saturno e não mais o lado sombra. Lembra que o nosso livre-arbítrio nos permite escolher entre o positivo do planeta e o negativo. Se não escolhemos o positivo, estaremos, por omissão, escolhendo o negativo. Então precisamos, através de um ato de vontade, escolher o positivo. Então vamos reverenciar a divindade do planeta Saturno e pedir que ele nos ajude a superar o lado negativo de Saturno. Em seguida, do lado direito do triângulo, falamos com uma jovem, a deusa Vênus, maravilhosa, pedindo que ela nos ajude a receber o lado expansivo do planeta Vênus, a beleza, a prosperidade, tudo aquilo que Vênus pode nos proporcionar em nossa vida. Do lado esquerdo, falamos com a divindade de Mercúrio. Lembram do deus Mercúrio? Ele nos fornece agora o aspecto positivo do planeta Mercúrio. Aquele jovem, ágil Mercúrio, Hermes Trismegisto, nos passa aquilo que seja apenas a evolução em nossa vida. Visitamos agora uma outra divindade do planeta Júpiter, da expansão, pedimos a ele que nos ajude a espelhar esse lado positivo do planeta Júpiter. Da mesma forma, do outro lado, o planeta Marte, que ele nos dote de coragem, de perseverança, e não o lado violento, agressivo de Marte. E, finalmente, a deusa Lua,
vestida uma roupa prateada, nos fornece a intuição e não mais informações distorcidas que ela era obrigada a nos fornecer por causa do nosso livre-arbítrio. Selamos esses 6 planetas à volta da estrela de 6 pontos e vamos agora ao centro dela, ao pai Hélios e mãe Vesta, pedindo que sejamos como eles, um sol brilhante, porque essa energia transbordante, o ípse, o sol que irradiamos é que providenciam bons negócios, a atração de boas coisas, porque estamos também servindo ao mundo com a nossa energia. Vamos selar um compromisso, então, com o Deus Sol de Hélios Vesta, para que sejamos um sol iluminando a nós mesmos e a tudo em nossas vidas. Feita, então, esta parte astral, finalmente vamos para o plano físico. Então vejam que o plano mental é uma estrela, é um triângulo, o plano astral é uma estrela de 6 pontas e o plano físico é uma roda, que tem uma cruz dentro e o que gira dentro da roda é a cruz, não é a roda. E como a cruz gira? Ela gira no sentido anti-horário. Então, o que seria o mecanismo pelo qual a gente vai fazer com que a ideia de abundância seja trabalhada no astral pela estrela, pela onda, e se materialize no físico? Através da nossa disposição em fazer 4 coisas. A primeira, ter um objetivo circular, como uma águia. A águia no seu ninho, ela projeta que ela vai até determinado lugar, pegar uma caça e ela volta fazendo 360 graus, voltando para o ninho. Então todos os nossos objetivos não tem que ser eu atiro uma flecha que atinge aquele alvo. Tem que ser circular. Eu tenho que voltar, talvez com a própria flecha tirada, ou com o troféu, para o meu ninho, para o local onde eu me encontro. Ainda que seja metafórico, simbólico. O que eu não posso, né? Vejam que os grandes jogadores de futebol, eles mentalizam tudo que eles vão fazer, né? O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, aqueles dribles fantásticos dele, o Garrincha, os mais antigos lembram dele. Como é que ele consegue fazer isto? Através de uma mentalização, um videoclipe mental, saindo do lugar, indo lá, conseguindo e voltando para o ponto de partida. Os objetivos dentro do compromisso 5D tem que ser assim, baseados em visualização 360 graus. Segunda coisa, já que eu fiz essa mentalização, eu tenho que me preparar para realizar isso. Né? Se eu fosse uma águia, como me prepararia? Eu teria que pensar assim, de maneira otimista. Eu saio do ninho, vou até lá, vou lá, atinjo o meu alvo e trago de volta. Então esse é o aspecto otimista. E o que é a preparação? Eu me tornar um pouco pessimista, como águia, por exemplo. E se acontecer de alguém atirar uma pedra lá de baixo e vier em minha direção, o que eu faço? E se aparecer um porquinho gordinho no meio do caminho, eu desisto da tartaruguinha que está a 10 quilômetros, que eu vi lá do ninho?
ou eu pego essa, ou eu pego aquela. Então, todo esse mecanismo, no sentido pessimista, é muito importante para a preparação. Mas vamos supor que eu identifique de maneira pessimista um obstáculo, o que eu faço? Eu volto para o centro da roda, no modo realista, e resolvo a equação. Então, se alguém me atirar uma pedra de lá, eu desvio. Se aparecer uma outra caça no meio do caminho, lembra que águia é ave de rapina, né? Ela vai para o chão para pegar a presa. Mas ela diz não, não é o porquinho. Hoje o cardápio é a tartaruguinha que eu já visualizei naquele objetivo circular. E se acontecer outra coisa? Então eu faço isso. Então vejam que ser pessimista, ser otimista, pessimista e realista é fundamental para você ter a preparação e para realizar alguma coisa. Então vamos supor que, como meu irmão fez, vou até o Aconcagua. Eu vou subir o Aconcagua. Mas qual era o problema dele? Ele nunca tinha subido uma montanha tão alta, né? E o que ele fez então? Ele se preparou, pensou em tudo, pensou de maneira otimista e de maneira pessimista, pensou em tudo que poderia acontecer de errado. E ele, no modo central da roda, de maneira realista, ele foi resolvendo tudo. Por exemplo, ele descobriu não, ele se deu conta que ele, um pouquinho só, um segundo, que eu vou ver se eu consigo acender a luz aqui que apagou. Ok. Então, o meu irmão, ele percebeu que tinha uma doença que fazia com que, no ambiente frio, ele não tivesse circulação nas extremidades. E ele precisava resolver isso. E no modo realista, ele pensou assim, e ele sabia que era uma doença incurável. O que ele fez? Ele procurou um hipnólogo e, através da hipnose, ele controlou a circulação do corpo. Foi até testar lá na nascente do Rio Amazonas para ver se ele conseguiria ter circulação no corpo inteiro, não ter mais a ação daquela doença. E deu certo. Então, o que ele fez? Ele se preparou de maneira otimista, pessimista e realista e partiu para fazer, então, o planejamento, que seria a segunda coisa da roda. Planejamento do touro. Então, a visualização da águia, planejamento do touro, a gestão do homem e a quarta coisa seria a ação implacável do leão. Então, os 4 animais sagrados, eles são a chave para que a gente possa atuar a partir dos poderes divinos. Nós só temos os poderes divinos quando atuamos através dos 4 animais sagrados. Por isso que a Bíblia tem 4 evangelistas. No Apocalipse, o apóstolo João fala dos 4 animais sagrados. O profeta Ezequiel também fala dos 4 animais sagrados. E tem a esfinge do Egito, que está lá para não nos esquecermos que os 4 animais sagrados são uma chave importante para a gente conseguir fazer com que o que aconteça na Terra é o que queremos que aconteça através do influxo que vem do alto. Então, recordando, precisamos fazer com que a abundância pré-existente, é uma dádiva à nossa disposição, possa acontecer em nosso mundo físico. Ok? Gostariam de
de algum esclarecimento? Tem alguma pergunta a fazer? Estamos caminhando para o nosso final. Então vamos encerrar. Vamos respirar profundamente 3 vezes. Nesse ato de respirar e soltar a respiração, nós estamos doando ao mundo aquilo que nós temos de melhor dentro de nós. O mundo espiritual está nos brindando com a sua luz, com os seus poderes, e nós estamos transbordando e fazemos através de soltar a nossa respiração. Vamos respirar profundamente 3 vezes. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da Era do Ouro. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da Era da Liberdade. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Altíssimo e eterno Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai Mãe, presente em nosso coração, agradecemos por esta oportunidade de servir neste dia 21 de maio de 2025, neste santuário virtual, na presença dos nossos queridos irmãos, de todos os planos, de todas as dimensões. Agradecemos ao bem-amado Mestre Melquisedeque, que nos acolhe, nos protege, nos orienta nas nossas lives semanais. Agradecemos ao bem-amado Mestre Saint Germain e todos os seres divinos do 7º raio. Agradecemos ao bem-amado Arcanjo Miguel, Deus Astreia, nossos mentores, instrutores, anjos de guarda, guias espirituais. Agradecemos, enfim, a todos os seres que, mesmo não citados, colaboraram conosco no dia de hoje. A todos agradecemos e envolvemos com o nosso amor incondicional. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima semana. Tchau.